Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O objetivo desse vídeo é dar o que um certo visualizador disse que eu cometi um deslize mentindo, porque em um vídeo anterior, onde eu digo o maior objetivo da Cabala, ele achava que ali encontraria o que eu vou dar aqui. Respondi ele simplesmente que eu dividia em duas metades. Lá eu dei os reis que conseguiam fazer isso. Aqui eu vou dar como você fazer. Como você vai fazer. Ele esperou encontrar isso lá. Eu vou dar aqui. Porque ele não sabia que eu dividi em duas partes. Então ele me acusou de mentiroso, enganador e que eu coloquei um título falso. O maior objetivo da Cabala, que é transformar um ser humano em um rei. Mas não é um rei deste mundo. Um rei do santo reino, o reino interno. Né? Sois rei, então Pilatos a Jesus. Jesus mandou, tu dizes, eu sou rei. Nasci e vi o mundo para dar testemunho dessa verdade. Então, reis, como os grandes reis magos, que não eram reis, a não ser da realeza que nós chamamos arte real. Vamos então fazer a digressão de tal maneira que vocês possam entender. Bem, o nosso trabalho aqui, portanto, agora é para você. E chama-se caminho diabático. Não tem nada a ver com o diabo, tá? As cartas do tarô. Aqui nós temos o louco e nós temos que é a 0, que nós temos a 1. O louco é a 0 e a 1 é o mago. Estão intimamente ligadas à árvore da vida, que é esse esquema aqui. Então, descobriu-se isso muito posteriormente. Então, aqui nós temos a árvore da vida. A nitidez dessa câmera aqui é complicado, né? Mas aqui está, pronto. Então, aqui está a árvore da vida, está muito ligada às cartas do tarô. Quando eu mexo, pronto, aqui está, chega. Não vou insistir muito não. A gente perde um tempo enorme fazendo essa, não sei porque essa câmera está aqui, pronto. Então, aqui está a árvore da vida. E aqui estão as cartas do tarô. Há uma ligação muito profunda entre elas. Mas isso não foi visto imediatamente. Foi necessário a interferência de uma mulher notável. Essa mulher se chama Madonna Compton. Aqui nós temos o livro dela, que foi dado pelo meu irmão Ney Farias, e é uma xerox chamada Arquétipos da Árvore da Vida. Ela está mal feita, a xerox central ali está faltando um pedaço. E o que é que ela fez? O meu curso de tarô dá da carta 0 até a carta 1. Portanto, como está aqui, começo pela carta 0, depois vou pela carta 1, até chegar à última, que é a 21. Madonna Compton faz o caminho diferente. Ela simplesmente faz uma revolução, começando pela carta 21 e mostrando assim que nós podemos fazer o caminho invertido. Nós temos aqui a carta 21, pronto, que seria, no meu método, o mundo, a última. Pelo dela é a primeira. E a última dela é exatamente a carta 0, que na minha jornada arquetípica é a primeira carta. Então, esta mulher notável, genial, inverteu o tarô. E quando ela aqui, ó, o louco. E ao inverter o tarô, ela nos deu a ideia de que nós podemos inverter também a árvore da vida. Ou seja, todos nós achávamos que a árvore da vida só poderia ter um sentido, que era o catabático, ou seja, de cima
para baixo. Catábase quer dizer descida. Então, de Keter, que é a inteligência administrativa, tem que olhar, viu? De Keter para Korkmah, de Korkmah para Binah, e assim sucessivamente, descendo até Malkut. Então, esse é o caminho que eu dou no meu livro, A Jornada Arquetípica. E todo mundo segue. O que não se supunha é que a revolucionária mulher, chamada Madonna Compton, fez o contrário, né? Mas não fez aqui. Aqui vou fazer eu. Não conheço outra pessoa que tenha esse método, mas foi ela que me inspirou. Como já mostrei, ela começa na carta 21, que é a última, segundo a jornada arquetípica, e termina na carta 0, que é a primeira na jornada arquetípica. Essa inversão dela me deu a ideia de tentar fazer isso aqui, na Rua da Vida. Então, o que a gente fazia era a partir de Keter e fazendo o relâmpago chegar até Malkut. O que é o relâmpago? Bem, o relâmpago é o nome que se dá vulgarmente a um zigue-zague que também tem o nome de espada flamejante. Então, é muito conhecido e está aqui. Então, tem a forma de uma espada, de alguma forma, né? De alguma maneira, então parece uma espada. Aqui nós temos o cabo da espada, e ele parte de Keter, Korkmah, depois Binah, e depois vem descendo e chama o relâmpago a espada flamejante. Ele dá aqui o nome espada flamejante. Não sei se a nitidez seria possível, mas ele dá aqui espada flamejante. Esse aqui é o problema. Então, e aqui ele dá os triângulos que formam isso aqui. Mas aqui ele omite os triângulos aqui, ou dá uma forma ou outra. Aqui ele ressalta a espada, que é o relâmpago. Então, vindo de Briah, que é o cabo, ele recebe a substância, a matéria-prima, isso é Javé. Javé é o demiurgo. Ele recebe a matéria-prima do Logos. E com essa matéria-prima ele vai desenvolvendo, né? É como se fosse bola dentro de bola. Não é assim, minha gente. Isso aqui é didático, né? Na verdade, vocês sabem. É como uma cebola. Camada dentro de camada. Mas isso aqui é mais didático, né? Por isso, porque mostra cabeça, peito e ventre, que é o homem. Malkut não existia, foi criado por nós. Já tínhamos aqui antes. Então nós vamos dar agora o contrário. Ou seja, em vez de Keter a Malkut, segurando a espada pelo cabo, então nós vamos agora vir de Malkut a Keter. Bem, quem recebeu essa substância foi Javé, o demiurgo. Mas acontece que qualquer homem pode receber isso, porque o Logos dará a quem ele quiser, a quem ele decidir. Ele tem poder para isso. Então, a partir da nossa genial revolucionária, que começa com a carta 21, o mundo, e termina com a carta 0, nós tivemos a ideia, ela nos deu a ideia de fazer o mesmo na árvore da vida. Então, a carta 0, minha gente, o louco, é para todos os que dão o curso de tarô, o início. A primeira está aqui. Ela inverteu. Passa a ser a última. Então, mas o problema todo aqui seria, se nós tivermos as letras hebraicas, vamos complicar. Então nós vamos ter que eliminar nesse trabalho as letras hebraicas. Ou seja, não vamos poder colocar as letras hebraicas, porque eu não posso colocar tal, que é a última letra hebraica, como começo e vir para Aleph, que é o fim. Porque Aleph é o homem no seu início, né, chamado o boi, Aleph, Alpo, o boi, o corpo humano, e tal é esse corpo humano martirizado e sofrido na maioria dos seres humanos, né, que é a elite globalista e qualquer outra elite
faz com que a gente não tenha tempo mais para nada, né? Não tem tempo para repouso, é só trabalho, 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 ser instrumentinho de carga. Então, eu não posso fazer com que o homem que tem um corpo sofra sem poder nascer, crescer, tornar-se adulto e aí então começar a trabalhar. E aí começar a sofrer e pagar os impostos, fazer tudo aquilo e vai ser um burro de carga. Eu não posso inverter isso. Ou seja, partir da velhice para a juventude nas leis hebraicas em que, portanto, a iniciação já vista não é possível fazer isso. Cour de Gobelin, o francês que junto com ele e Levi descobriram que as leis hebraicas são iguais às cartas de tarô, são 22. E as cartas de tarô são 22. Mas o que a Madonna Compton fez com as cartas de tarô é impossível de fazer com as letras hebraicas. Então, mas nosso queridíssimo Wang fez aqui a fusão das duas grades. A gente chama de grade exatamente isso, né? Cada um dos sistemas. Então aqui nós temos aqui o louco do tarô, que é a primeira carta, a 1, que segue o louco, e lá no final nós temos a 21. Ela inverteu, começa pela 21. Então, baseado nisso, e baseado no fato de ter feito duas grades, então juntado as cartas de tarô com a árvore da vida, então nós vamos agora dar a vocês como fazer para vir, em vez de vir de Keter para Malkut, subir de Malkut para Keter. Ou seja, o caminho catabático, que é de cima para baixo, descenso. Então nós temos agora o diabático, o anabático, que vai fazer de você o que você pretende, ou o que o rapaz lá me cobrou, dizendo que eu tinha feito uma propaganda, eu era um marqueteiro. Vamos provar que não é. Então, meus amigos, o primeiro personagem que tem historicamente a comprovação que realizou essa façanha é Melquisedeque. Isso está dito, não vamos ler, vocês já viram bastante, pela arqueologia, nesse livro A Bíblia Se é Verdade, na lista dos reis sumérios, contado pelo historiador fenício Sanconiaton, no ano 1000 a.C., exatamente no reinado de Davi. Então, no ano 1000, a arqueologia desenterrou, o Dr. Langdon desenterrou um papiro chamado, um pergaminho, chamado A Lista dos Reis Sumérios, onde Melquisedeque é o 11º, e antes dele, portanto, tem 10. Mas descobriu-se posteriormente que antes do primeiro da lista de Melquisedeque existem 22. Então, na verdade, são 22 mais 10, 32, esse seria o 33º. Será que isso tem a ver com o grau 33 da maçonaria? Pode ser que sim. Agora, o segundo homem que fez essa façanha, então, é muito conhecido. É nada mais, nada menos do que o rei Davi. Davi é um personagem absolutamente histórico, não há nenhuma dúvida. Nós temos em todas as enciclopédias, a partir do rei Davi, 1000 anos antes de Cristo, Abraão também a gente comprovou pela arqueologia que é histórico, mas Davi, qualquer enciclopédia mostra a descendência de Davi, Salomão, Roboão e todos os outros descendentes dele, até o último que era pobre, que é Jesus, que é filho de José, o carpinteiro. Mas aqui nós temos então, esse personagem conseguiu essa façanha. Ele era um pastor de ovelhas, em que se transformou, segundo a maçonaria, um lindíssimo quadro. Temos aqui esse quadro para representar a maçom, para que ele veja que ele tem que chegar a isso. Aqui nós temos então
Ó, essa oval, onde ele está, exatamente a carta 21. Vocês já viram que ela é oval. Posso mostrar de novo se vocês quiserem. Então, a carta 21, que é a última. Então, a cabeça dele está em Keter, a coroa, e os pés dele estão em Malkuth, o reino. Ou seja, ele cometeu a façanha. Ele conseguiu chegar de um simples pastor de ovelhas, portanto, em Malkuth, ele conseguiu chegar até o rei de Israel, até se tornar o rei de Israel. Então, isso é apresentado a nós maçons, né, na loja maçônica, essa figura, esse desenho, como sendo o que nós devemos ser. Um homem comum, simples, pode ser um motorista de táxi, pode ser um funcionário público, ele tem que se tornar rei. Mas como? Ele tem que primeiro construir o reino dele. E o que é o reino dele? O reino dele é fazer com que ele não siga a onda geral. Ou seja, se é dia de carnaval, ele vai sair de casa na sexta-feira, vai voltar na quarta-feira de cinza. Então, esse nunca chegará lá. Ele tem que ser kadosh. Kadosh quer dizer separado. Então, ele tem que não deixar de lado os modismos, né, o mundo profano, e tornar-se, portanto, como rei Davi, né, portanto, um pastor de ovelhas, que quando o profeta Natan foi procurar o seu eleito, ele estava nos campos pastoreando o rebanho de Jetro, de Jessé, seu pai. Assim, ele construiu o seu reino pela obediência, pela humildade, pela coragem. E assim a maçom tem que ser isso: corajoso, firme, reto e honesto. Para isso, a maçonaria então nos propõe um quadro belíssimo e admirável, substituindo aqui o rei Davi pela estrela família. Então, a estrela família aqui significa você. Ó, no meio tem um pentagrama. O pentagrama que é chamado de estrela de 5 pontas, agora está nítido, é você. Então, o rei Davi fez isto. Ao triângulo em cima ali é Javé. As colunas do lado são exatamente unir as suas qualidades aos seus defeitos, de tal maneira que as qualidades prevaleçam sobre o defeito. E aqui está a pedra cúbica, que é a pedra filosofal dos alquimistas, o azoto. E, portanto, aqui está a caveira, que é morrer para o mundo profano. Ou seja, as festinhas, a embriaguez, né, o alcoolismo, né, e outros vícios são proibidos, terminantemente a maçom, que diz que veio ao mundo para fazer profundas e masmorras ao vício e construir templos à virtude. Então, ao fazer isso, ele morre para o mundo. E aqui estão os artefatos simbólicos para que ele construa a pedra filosofal, que é o azoto dos alquimistas. Né? Mas para fazer o azoto, e aí ele vai da parte do azoto, através aqui do Mercúrio. Mercúrio é a vontade. Então, aqui está a mistura de Mercúrio com Saturno. Então, aí ele vai se tornar. Saturno é o tempo, Mercúrio é a vontade. Então, com o tempo, a vontade, perseverança, vai se tornar o pentagrama. E esse pentagrama, penta é 5 e grama é letra. Mas aqui não é letra. Não são 5 letras, são 5 ângulos. E ele vai irradiar luz e calor. Tá bom? Então, assim, aqui está o painel para que você faça o caminho dentro da maçonaria chamado diabático, que é o que nós vamos dar para vocês. Tá bom? Então, essa é a proposta que toda maçom deveria seguir. Nem todos seguem, separando cada um. Então, vamos agora mostrar então que Melquisedeque foi, portanto, o 33º rei sumério. 33 é o grau máximo da maçonaria. Mas, para fazer isso, você tem que abandonar os vícios e cultivar a virtude. Aqui nós temos 2 dos maiores livros rituais, são originais, tá? Aqui é o Cavaleiro Kadosh, sagrado,
né? E aqui é o soberano grande inspetor geral. Ou seja, a águia bicéfala do Supremo Conselho mostra que aqui você chegou até o final. Este é o último grau, grau 33. Grau 33. Portanto, o último. Se você chegar aqui, você supostamente venceu todos os vícios e conquistou todas as virtudes. Então, ordo apical. A ordem provém do cal. Todos os dois têm. Mas, este aqui é o último grau. Grau 33. Então, está em algarismos romanos. Vamos ver se eu consigo. Está aqui onde está meu dedo. Vamos ver se eu consigo aqui a nitidez. Vamos. Difícil, né? 33, ó. X, 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 I. Grau 33. De novo. Vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar. É difícil, né? É difícil. Pronto, 33. Escocês da antiga seita, grande setor geral. Cheguei a isso. Então, construí o meu reino. O meu santo reino. Não é riquezas, não é fama, não é fortuna, não é poder, não é subjugar os outros. É a paz interior, é a ordem, é a harmonia. É a harmonia familiar, a harmonia com os amigos, a harmonia com as pessoas que você conhece e a adaptação aos outros. Quando isso é necessário, porque até Jesus chicoteou, deu chicotadas e chibatadas, derrubou o olho dos cambistas, porque tem coisas intoleráveis. Mas, então, há um egípcio que é chamado Hermes Trismegistus, por isso escreveu, tá lá, Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum, discurso de iniciação. Aqui ele ensina como fazer. Aqui nós temos um manual para fazer isso pela alquimia, mas não vamos dar o método alquímico. Nós temos o método yogi, no que o aluno lá pensava que seria como você fazer. Lá era quase o que fizeram. Aqui não. Aqui nós vamos dar pela alquimia. E pela alquimia é necessário começar pelo Mercúrio. O Mercúrio dos filósofos é você, dono do seu corpo, da sua vontade. Então você não pode deixar que as pessoas levem você para onde elas querem. O Mercúrio é o símbolo da vontade na alquimia. Vontade transforma-se em desejo, desejo se transforma em paixão. E nada pode vencer a paixão. Então é necessário chegar aqui. Para atender o Mercúrio, você vai suar a camisa. Creio que daremos um curso de alquimia. Prometi. E vai começar por aqui. A vontade. E todo livro decente que fala sobre a iniciação, a vontade é a rainha das faculdades superiores. Não é inteligência, temos dado aqui pelo enxofre. Enxofre é inteligência. Não é o sal, que seria o corpo. Nem é o azoto, que já é a fase final, a pedra filosofal, ou seja, aqui você conseguiu. Então, é parecido com o Mercúrio, mas um pouco diferente. Porque quando está aqui, ele tem um Mzinho aqui, né? E o Mercúrio não tem. Veja, é diferente. Vamos comparar os dois. Vamos comparar o azoto com o Mercúrio. Então, o azoto, o Mercúrio está aqui. E o azoto está aqui. Comparando os dois, é diferente, ó. Tá vendo? O Mercúrio no final tem aquelas ondazinhas. Tá bom? Então começa por esse, por esse aqui, ó. Termina por esse. Então essa é a vontade, essa é a paixão. Isso segundo Hermes Trismegisto, que é também conhecido como Tônico. Então assim nós temos tudo para fazer o que nós vamos dizer agora para vocês. Aqui está a tábua das esmeraldas. Aqui está em símbolos. Dizem que era uma esmeralda grande com esse símbolo aqui. Isso é fábula. A verdade é esse texto que está aqui. Ó. Então, o texto é que é
ele diz, subirás da terra ao céu, portanto é a subida. Logo, na maçonaria, nasceu a mesma coisa. Aqui, ó. Vendo? Então, ali é pela alquimia, aqui é pela maçonaria. Pode ser pela yoga também. Então, aqui, ó, nós temos a escada de Jacó, e aqui o símbolo da maçonaria, sobe da terra ao céu. E depois desce do céu à terra. E assim recebe a força dos poderes superiores e volta para a terra com domínio sobre os poderes inferiores. Assim, penetrará toda coisa sólida e dominará toda coisa sutil. Bom, isso está na maçonaria, portanto é uma escada, portanto é uma subida e uma descida. Essa subida e essa descida eu vou mostrar a vocês agora. Está pela alquimia, aqui, no copo hermético, mas ele é necessário você conseguir o telesma. Telesma é o grande agente mágico, que ele chama. E o grande agente mágico é Jazé. É eletromagnetismo. Então, ele deu um nome diferente. Né? O grande agente mágico, portanto, é que tem que realizar a grande obra. E a grande obra é justamente fazer com que você, sendo um pastor, sendo funcionário público, sendo uma pessoa simples, homem comum, pode se tornar uma pessoa grande, inteligente. Né? Eu conheci vários assim. O dono da faculdade universitária de Gama Filho foi caminhoneiro e chegou a ser ministro. Gama Filho chegou a ser ministro. Né? Então, e muitos outros. Então, meus amigos, agora vamos dar a vocês o caminho. Agora sim, meu amigo, esse é para você. Então, o que é que acontece? Como nós vimos ali, vou ter que olhar, tá? Tem que olhar de lado. Então, o caminho é catabático, vem da inteligência administrativa, que é Keter, para a direita, que é Kokuma, sabedoria. E depois vem para Binah, que é conhecimento. E depois desce para Tiferet, que é equilíbrio. Né? E pelas laterais, ele vai para Geburah e Chesed, misericórdia e rigor. Então, Tiferet é o equilíbrio, é necessário chegar ao equilíbrio, é necessário chegar à harmonia interior, à paz. Depois aqui nós temos estabilidade e movimento, o poder de mover, aqui, que é a Sefira Netzah, e o poder de parar, que a Sefira é Hod, e aqui Yesod, que é o fundamento da sua vontade, ou seja, qual é o sentido da tua vida, qual é a tua base. E finalmente aqui nós temos Malkut, o reino. Aqui nós temos um anjo chamado Sandalphon. Esse anjo é quem vai nos fazer subir. Portanto, a primeira coisa que você tem que fazer, ao construir o seu santo reino, você estará rodeado de seres invisíveis, que são os anjos. Você pode chamar do que quiser, elementais, duendes, você pode chamar de silfos, você pode chamar de mensageiros divinos, auxiliares visíveis. Você vai ter que subir pelo meio aqui e vai chegar até Keter. O reino supõe um rei, mas esse rei precisa de uma coroa. E aqui nós temos uma coroa, Keter. Uma coroa precisa coroar o rei. Então, é o que nós temos com Davi. Esta é a questão do rei Davi. Né? Como nós mostramos a vocês, né? Davi é um personagem histórico e ele de fato conseguiu isso. Tinham o seu reino, mas eram pastores. Era um pastor. Então, o reino dele era sobre os campos onde ele pastoreava o rebanho do seu pai Jessé. E ele conseguiu a coroa. Está aqui, ó, bem nítida a coroa. Está vendo? Reinando sobre Israel, sobre Israel. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro de que tudo, abandonar todos os vícios. Então, o santo reino é exatamente o templo da virtude. Você não pode ser viciado em nada. Seu corpo não pode estar subjugado por nenhum
mau hábito, nada que o danifique, nada que lhe escravize. O maçom é um homem livre e de bons costumes. Então, isso se chama o Santo Reino. A liberdade de escolher aquilo que você percebe que é o melhor, que é o bom. Ou seja, você tem que reinar sobre esse mundo que, na verdade, te induz a ser escravo. Tudo te induz à escravidão. A escravidão é a lei, embora a escravidão branca, né? Já não mais a escravidão como a que foi abolida pela Lei Áurea, mas a outra, trabalho debaixo do capital. O capital escraviza o trabalhador. Então, você tem que sair disso também. Para mim é uma coisa difícil, porque eu não dou valor ao dinheiro. Teria que dar mais valor ao dinheiro. Mas, de qualquer maneira, eu consigo meu reino. Tenho uma família que eu amo, e uma esposa dedicada, e assim, agora aqui eu tenho, portanto, o meu santo reino. Não tenho nenhum vício. Procuro melhorar minhas virtudes. E vou subindo aqui para Iesode, meu fundamento, que é a fé. Sou cristão esotérico, tá? Não tem nada a ver com o Papa. Me pediu fazer um vídeo sobre isso, cristianismo esotérico. Depois, aqui é poder de parar e o poder de mover. Então, você tem que ter os dois poderes. Movimentar-se quando é necessário e parar quando é necessário. Então, são dois bastões. A mão do mago tem dois bastões, né? Na mão do mago não, na mão da última, o mago só tem um. Quem tem dois, exatamente a última figura. Essa daqui tem dois. Nas mãos dela, vamos aproximar bem de vocês. Vamos ver se a gente consegue ver. Ela tem dois bastões nas mãos. Tem dois bastões, ó. Tá vendo? O poder de parar e o poder de mover. O mago só tem um. Lá em cima. Então, ó, o mago só tem um bastão na mão. Ele tem que fazer. Ele é o Mercúrio filosófico. Esse bastão é à vontade. Mas ele vai ter que conseguir mais outro. Ele tem que ter dois. Só com dois é que ele vai poder parar ou mover-se. Então é necessário você saber quando é que você deve dar o impulso para uma coisa, para começar algo, tá? Veja, a hermafrodita, e assim expandir o seu reino. O reino nessa guirlanda onde ele está dentro, que é a mesma coisa que a maçonaria mostra, foi a que mostra aqui, né, que Davi fez. Pronto. Só não colocou dentro das mãos de Davi, ele não colocou os dois bastões. Mas, de qualquer maneira, é a mesma coisa. Vocês viram o que eu disse a vocês? A carta é a mesma, a figura é a mesma. Sem entrar nem pouco. Temos que chegar a isso aqui. Sermos reis. Ou seja, ter o domínio sobre a nossa vontade. Os instintos não podem dominar-nos, o mal não se pode dominar. Então, o que é que você tem que fazer então? Vamos voltar a dizer. Ao Senhor que diz que eu sou um mentiroso marqueteiro. Então, primeiro que tudo, vence o vício, cultiva a virtude. Faça isso. Se tiver algum vício, é impossível. Você é escravo. Se você é escravo, não pode ser rei. Feito isso, primeiro passo. Então, qual é a sua base? Qual é o seu ideal? Onde você põe os pés? Onde você se apoia? É uma doutrina certa, verdadeira, racional, lógica e, vamos dizer assim, que dá a você certeza, ou a única certeza está na incerteza, como disse Jean Valjean. Pronto, então você tem agora aqui uma base sólida. Você agora vai ter que conseguir os dois bastões. Um que é o de movimentar-se, né, que é necessário, e o outro que é o de parar, que é roda. Então, eu tenho que me movimentar quando é necessário. Amanhã eu tenho que fazer em Caxias alguma coisa muito necessária. Eu tenho que movimentar. Quando eu chegar em casa, paro e descanso. Depois eu tenho que ter equilíbrio. O equilíbrio é fruto exatamente do esforço feito aqui. O Mercúrio filosófico, que é a vontade, aqui agora se transformou em desejo. Então aqui eu encontro os mestres que vão me ajudar a fazer com que a vontade se torne desejo. É preciso transformar a vontade em desejo. O homem de desejo
é o homem que vence. A vontade é coisa que dá e passa. Você tem que transformar, então, sua vontade em desejo, viu, cidadão? Depois, então, você tem que equilibrar as duas coisas, que é misericórdia e justiça. A justiça pura vai dar crueldade ou vingança. A misericórdia pura vai dar tolice ou ingenuidade. E aí você tem aqui o véu de paroquete. Ou seja, você tem agora aqui um abismo para transpor. Se transpuser esse abismo, que é difícil, as portas estão fechadas para aquele que não tem os requisitos. Então você vai sendo testado. Cada porta tem um guardião. Esse guardião é chamado o anjo negro das iniciações. Então você vai passar agora. Se você vencer, você vai então para Kokmá, sabedoria. Sabedoria já é o penúltimo degrau. Aqui tem Kokmá, sabedoria. Já está perto da Vé. Mas você não pode ir direto à Vé. Tem que primeiro ver agora a gnose. Gnose, que é o conhecimento que você tem das coisas mais escondidas. É Sode em hebraico. Não é o conhecimento idiota que você tem aí, né, que muitos dão. É o conhecimento chamado gnose, conhecimento profundo. E finalmente, sim, a partir daqui você vê, a letra hebraica é Aleph. A letra hebraica é Aleph. Ou seja, agora você está, como diz Madonna Compton, né, chegou ao final. Chegou ao final. Chegou ao final. Porque o Aleph, ela coloca como sendo o final. Chegou hasta aqui. Pronto. Agora daqui é só continuar seu caminho. Você está na inteligência administrativa. A coroa. Agora, que espera a coroa? Coroe-se, o seu rei, salve, grande rei, estás coroado. Foi feito. A Opus Magna está feita. Agora expliquei. É só fazer. Então, vai ser difícil? Vai. Eu tenho que anunciar muita coisa. Renuncio a todas as pompas, às falsas honras e ao desejo de dominar, ou a então a escravidão onde eu estou dominado. Aqui está dito. Agora é só fazer. Haja. Pronto. Temos várias metodologias. Uma pelo tarô, Madonna Compton nos dá. Outra pela alquimia, que a Antimegisto nos dá. Outra pela Cabala, que o judeu nos dá. Outra pelas letras hebraicas, que Moisés nos deixou. Olha quantos caminhos. E outra pela maçonaria, que tem o seu lado sombrio e o seu lado luminoso. Então, todos esses caminhos estão disponíveis para você. E pronto, chega, terminamos. Agora, meu amigo, faça. Não diga que sou marqueteiro, tá? Esse é o objetivo máximo, não só da Cabala, mas de todas as escolas iniciáticas. Aprendeu? Compreendeu? Se não compreendeu, volte no vídeo de novo. Veja 2 ou 3 vezes, tá? E não diga que sou marqueteiro. Ademã, que eu vou em frente.